A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos tratar aqui sobre um assunto, que é a ira, Como vencer a ira à luz da Bíblia, Um assunto bastante importante porque a todo momento, no nosso dia a dia nós podemos nos depararmos com este assunto, Em Salmos 7:11 diz assim a palavra do Senhor: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Em Gênesis 1:26 diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não devemos, na verdade, Deus se ira, Salvo as devidas proporções, não devemos nos martirizar por esse sentimento, Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos deixar o inimigo da nossa alma nos acusar com relação a essa situação, O que nós precisamos entender é que sim, nós temos um problema e nós temos que buscar na palavra de Deus a solução para este problema. Nós precisamos mostrar, que nós precisamos dominar a ira, Senão a ira, ela vai nos dominar. Então nós precisamos tomar uma atitude, Nós vamos agora lá para Gênesis 4, de 3 a 8, onde nós temos aí a história de Caim e Abel, que foram filhos de Adão e Eva, Gênesis 4, versículo 8 diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? No 7, Deus fala assim para Caim: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. No 8, o que aconteceu? Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Está claro nessa passagem que Deus explicou para Caim que ele tinha uma escolha de dominar a raiva, de dominar a ira, fazendo o bem. Porém, ele deixou a ira lhe dominar, Matou o seu irmão, Então, ele deixou aquele assunto ali, aquele sentimento destruir a vida dele, E se nós não controlamos esta ira dentro de nós, nós estaremos escolhendo o pior caminho, como fez Caim. Quando nós nos iramos, nós ficamos bravos, nós damos lugar para o ódio e automaticamente somos assassinos, segundo a palavra de Deus. E aonde está escrito isso? Em João 3,15 diz assim: Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. E qual seria a solução desse problema? Nós sabemos que temos um problema. Qual seria a solução desse problema, Nós vamos para Salmos 4:4, que diz assim a palavra do Senhor: Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Nós vamos fazer uma análise somente da parte A desse versículo. Então, o que nós devemos fazer quando nós nos iramos, nós nos irritamos, nós ficamos bravos, Nós devemos tomar um copo d'água, irmãos. Nós devemos respirar fundo, engolir o sapo boi, que muitas vezes ele é boi, quase que a gente não consegue engolir,
né? E agindo assim, a ira vai ser esta chama, né, este fogo, mas você não vai pecar, você vai ter aquela sensação, aquele furor, mas você não vai pecar, né? O primeiro passo, na verdade, para esse assunto é você sentir, mas não reagir. Eu não posso responder uma situação no impulso de imediato. Por quê? Porque em Provérbios 15:1 diz assim a palavra do Senhor: uma resposta branda aplaca o furor, uma palavra dura excita a cólera, ou seja, a ira. A parte B do versículo diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai, ainda do Salmo 4:4, né? Então, o que seria esse consultar no travesseiro, esse segundo passo? Seria meditar sobre o problema e tentar espiritualmente consultar no coração, né? Pedir para o Espírito Santo de Deus mostrar qual que é a raiz daquela raiva, daquele ódio, daquele furor que nós estamos sentindo, né? Por que que nós estamos sentindo esta raiva, essa ira, né? Tenho que passar uma noite antes de vir com aquela réplica, aquela resposta imediata, para não ficar por baixo, para não levar desaforo para casa. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura. Nós temos que nos. Então, no Salmo 42:11 diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Tenho que consultar o meu coração, identificar onde está o problema. A Bíblia fala que se eu agir assim, eu vou sossegar, né? Ainda no Salmo 4:4 diz assim: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então, antes você se inflamava e você imediatamente respondia. Então, o que acontecia? Acontece a explosão, a briga, o ódio, a ira, as desavenças, que é igual ao pecado. E após essa palavra, em nome do Senhor Jesus, nós vamos ter que aprender a agir de forma diferente. Agora você adia, né, essa resposta, essa réplica, e consulta o seu coração e se acalma, medita na situação. E aí você vai conseguir ganhar, né? Nós vamos conseguir ganhar, como diz a palavra do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Amém? Então, nós temos aqui fazendo um resumo rápido, né? Nós temos um problema, descobrimos que nós temos um problema, que a ira é um problema. Descobrimos que é algo que nós nos deparamos no nosso dia a dia, que não é algo fácil de lidar, porém, como cristãos, não podemos nos martirizarmos, deixando o inimigo nos acusar, porque descobrimos que é algo que, inclusive, Deus se ira. É claro que guardadas as devidas proporções, né? Devemos tomar uma atitude de dominar a ira. Por quê? Do contrário, ela vai nos dominar. O caminho de não sermos dominados pela ira é não agir mal com mal, trocar a ira por ódio, não, é trocar a ira por amor ao próximo, né? Se nós não fôssemos capazes de dominar a ira, Deus não teria dito a Caim que ele deveria dominar a ira, né? Nós devemos sentir e não reagir, nós devemos respirar, engolir seco, engolir o sapo boi, tomar um copo d'água, né? Porque a palavra fala: irai-vos, mas não pequeis. Consultar no travesseiro e devemos consultar no travesseiro, devemos buscar a raiz dessa ira no mais fundo do nosso coração. Consultar no travesseiro o vosso coração, diz a palavra. Por fim, a palavra fala: sossegai. Com essa prática, estaremos conseguindo a paz que excede todo entendimento, né? E toda essa prática nada mais é, né? É a questão de amar o próximo, né? Que é bastante importante nessa situação. É o amor ao próximo que tem que ser praticado. O princípio do cristão é o próximo, né? Nós estamos pensando em uma condição pessoal, quando você tem que levar em consideração que você tem que colocar o próximo acima das suas necessidades e vontades,
No momento da ira, você tem que se colocar no lugar do teu próximo e praticar o amor. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Espero que esse estudo rápido consiga nos trazer a alusão, né, de como sairmos dessa situação de ira em nossas vidas e trocar essa ira por amor.